Aquilo que a gente guarda para si, muitas vezes, fala mais alto do que qualquer discurso inflamado. O mundo anda barulhento demais. Parece até uma feira livre onde todo mundo grita querendo vender alguma coisa. Mas no fundo, quem realmente entende das coisas, quem já trilhou o caminho das pedras, sabe que o silêncio tem um poder que não se vê no grito. Silêncio não é ausência, nem covardia, é estratégia. Longe de ser um esconderijo, ele é aquele escudo invisível que a gente levanta quando a vida vira campo minado. E cá entre nós, quantas vezes um olhar quieto já explicou mais do que horas de conversa jogada fora? O silêncio é como uma sombra fresca em dia de sol forte. Todo mundo procura quando o calor aperta. Nessa correria em que vivemos, a tal liberdade ganhou um novo uniforme. É a de não precisar ficar contando para todo mundo cada passo que se dá. É quase um segredo de Estado, desses que ninguém percebe, mas que dá uma leveza danada no peito. Não precisa de holofote nem de plateia. Quando você age sem fazer barulho, é como se fosse dono do próprio tempo, sem ter que pedir licença para seguir em frente. Parece até estranho para quem só vive de curtida, de selfie, de likes, mas o silêncio tem essa mágica. Ele é fértil, cresce escondido, dá fruto longe das câmeras. O mundo virou uma vitrine. Todo passo é compartilhado, como se fosse medalha olímpica. Só que quem é inteiro de verdade entende que tem coisas que florescem no escuro, igual semente plantada no inverno. A autonomia de caminhar sem dar satisfação é das maiores alegrias que um ser humano pode sentir, sabia? É um respirar fundo, longe dos olhares julgadores, é se permitir existir do jeito que é, sem depender de palmas para validar a própria história. Ah, como isso liberta! Você não fica mais refém da opinião do outro, nem faz da própria vida um espetáculo para agradar a plateia. Cada vez que a vontade de postar aquela vitória bate, mas você escolhe ficar quieto, é como se reforçasse a própria bússola. Deixa de lado os aplausos fáceis e escuta o que seu coração realmente quer dizer. Isso, meu amigo, é integridade. Nem tudo precisa virar notícia. Às vezes, o que é mais precioso é aquilo que se cultiva no recanto do privado, sem pressa, sem exposição. O silêncio serve até como fertilizante para ideias que ainda estão brotando. Falar antes da hora pode ser como colher fruta verde. Não tem sabor, não alimenta, só antecipa o que podia ser mais doce. Quando se compartilha tudo, o risco é virar refém das reações alheias. É como dançar conforme a música que os outros tocam, perdendo a batida da própria vida. O impulso de contar cada passo, cada plano, no fundo, é um pedido de validação disfarçado. Olha só, como é fácil cair nessa armadilha. Vejam o que estou fazendo. Olha como eu mudei. Só que o valor do que você constrói não depende de testemunha, não precisa de selo de aprovação. Uma árvore não cresce para ser vista. Ela simplesmente cresce, firme, silenciosa, até virar sombra para quem quiser descansar. Já dizia Epicteto, o velho sábio do estoicismo, que filosofia não se explica, se vive. A maior coerência é ser o que se é, mesmo quando ninguém está olhando. Em vez de prometer, de discursar, de justificar, viva de acordo com seus valores. E pronto. Quem quiser enxergar, que enxergue. A transformação real acontece nos bastidores, no dia a dia silencioso, sem plateia. E a energia que se poupa, por não ter que explicar cada escolha, se transforma em combustível para continuar, mesmo quando ninguém está torcendo. O silêncio, quando bem usado, é como aquela carta guardada na manga, pronta para ser jogada só, na hora certa. Já reparou como ele chama a atenção no meio do barulho todo? Enquanto todo mundo tenta ganhar no grito, quem escolhe ficar quieto acaba virando o centro das atenções, sem nem levantar a voz. É tipo mágica. Quando você menos espera, a ausência de palavras pesa mais do que um caminhão carregado de argumentos. Numa sociedade onde o ruído virou moeda forte, se calar é quase um ato de rebeldia elegante. Quem sabe respirar fundo e esperar o momento certo de falar, lidera sem precisar de holofotes. A gente subestima o silêncio, trata como se fosse um vazio a ser preenchido. Mas ele é presença pura, quase palpável.
como se ocupasse espaço de verdade no ar. Em discussões, por exemplo, quando alguém opta por não responder, é como se uma parede invisível surgisse, separando a emoção do impulso. E ali, naquele intervalo, tudo pode mudar. O silêncio pode virar tanto uma carícia quanto uma bofetada. Depende de como e quando ele aparece. Às vezes, o que não é dito fica martelando na memória, ecoando por anos, enquanto palavras soltas logo se perdem na poeira do tempo. Saber calar é, sem dúvida, uma das maiores artes que alguém pode desenvolver. Não é fuga nem desprezo, é inteligência emocional pura. Num mundo em que todo mundo quer ser ouvido, saber quando ficar em silêncio é um diferencial raro, sinal de maturidade. O sábio escolhe seus momentos, não fala para preencher espaço, mas para fazer diferença. Pausa bem feita, silêncio bem colocado. Tudo isso transforma até uma frase simples em algo marcante, como aquela nota esticada na música que faz a gente arrepiar. O silêncio também é ponte, não obstáculo. Nas conversas profundas, são as pausas que permitem que sentimentos apareçam, que pensamentos se organizem. O silêncio aproxima, obriga a olhar nos olhos, a prestar atenção de verdade. No meio da confusão, uma pausa sincera é convite para a presença, um chamado para escutar com o coração, não só com o ouvido. Num mundo distraído, onde ninguém escuta ninguém, ser capaz de sustentar o silêncio é um superpoder. A filosofia. Estoica entendia muito bem esse jogo. Sêneca dizia que não é sábio quem fala mais, mas quem melhor usa as palavras. Para o estoico, o silêncio não é omissão, é domínio de si mesmo. Ficar calado diante da raiva, segurar a resposta diante da provocação. Isso sim é fortaleza. O sábio não precisa provar nada. Só a própria contenção já muda o ambiente. No silêncio, existe ritmo, igualzinho ao respiro de uma canção, uma pausa entre as notas. Assim, cada palavra ganha peso, cada ideia ganha espaço para florescer. E olha, liderança de verdade não precisa de discurso inflamado. O líder de verdade transmite confiança pelo jeito calmo, pelo olhar firme, pela escuta atenta. Às vezes, um silêncio bem respeitoso vale mais do que 100 ordens gritadas, inspirar sem empurrar, guiar sem fazer alarde. Esse é o segredo de quem tem clareza interna e serenidade por dentro. Quem domina o próprio silêncio passa a comandar a atenção de quem está ao redor, como um maestro que rege uma orquestra apenas com o movimento das mãos. Tem horas na vida que uma palavra, dita sem pensar, vira cicatriz, daquelas que demoram a sumir, se é que somem um dia. No calor de uma discussão, é fácil lançar palavras afiadas como flecha, sem medir o dano que causam. E depois que voam, não tem como puxar de volta. O eco de uma frase atravessada pode morar no peito do outro por anos, feito pedra no sapato. Falar só para aliviar o próprio peso, sem pensar, é como jogar gasolina na fogueira. Resolve o incômodo da hora, mas deixa um rastro de destruição. Num mundo que romantiza sinceridade sem filtro, ser cuidadoso com o que diz virou rebeldia silenciosa. A cultura do falo mesmo ganhou força, como se todo pensamento merecesse virar som. Mas a verdade é que nem tudo precisa ser dito, ainda mais se não passou pelo filtro da empatia e do cuidado. Às vezes, a honestidade vira pretexto para a crueldade disfarçada de verdade. O coração humano não foi feito para guerra, e sim para conexão. Quem fala sem freio, no fundo, revela mais sobre o próprio descontrole do que sobre qualquer coragem. Sabedoria de verdade mora em quem sabe escolher quando abrir a boca e quando só respirar fundo. Controlar o impulso de responder, especialmente quando a raiva bate, não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um tipo raro de força, daquelas que ninguém enxerga, mas todo mundo sente. Quem segura a resposta, quem dá um tempo antes de retrucar, mostra domínio sobre si mesmo, como um guerreiro que prefere a paz à vitória. Fácil. O estoicismo é mestre nesse jogo. Ensina que a maior conquista não é derrotar o outro, mas vencer a si mesmo, acalmando o próprio vulcão interior antes de transformar tudo em lava. Quando a raiva comanda, a verdade some. Sob a influência,
Ter esse fogo, a gente fala o que nem sente. Dá palco para mágoas e inseguranças que deveriam ficar quietinhas no canto delas. Depois, quando tudo esfria, restam os destroços. Um olhar magoado, uma amizade rachada, uma confiança trincada. Nessa hora, o silêncio teria sido mais sábio que 1000 desculpas. Tem palavra que, mesmo depois do perdão, continua doendo. Por isso, às vezes, calar é a escolha mais generosa que se pode fazer. No intervalo entre o estímulo e a resposta, mora a nossa liberdade. Esse tempinho, essa pausa, é ouro puro. É onde a gente escolhe não reagir no automático, mas agir com consciência. É nessa fresta que mora o poder de decidir se a próxima palavra vai construir uma ponte ou levantar um muro. O estoicismo volta a bater nessa tecla. Não seja escravo das emoções. Não se renda à tempestade interna. Segure a onda antes de falar. O verdadeiro poder está no autocontrole, no domínio das próprias marés. Não se trata de reprimir sentimentos ou fingir que nada dói, mas de encontrar o momento e o tom certos para falar, de maneira que não destrua o terreno que você vai precisar pisar amanhã. Até a verdade mais dura pode ser dita de forma doce, se o objetivo for crescer junto, não machucar. Todos erram nesse ponto de vez em quando, seja ferindo, seja sendo ferido. Reconhecer isso é o primeiro passo para melhorar. Silêncio interior, reflexão antes da fala. Tudo isso é treino diário, às vezes pesado, mas que vai deixando a alma mais leve a cada dia. O sábio respira antes de reagir. Escolhe a paz antes da última palavra. Tem momentos em que tudo o que a gente mais quer é um abraço apertado ou só aquele olhar de quem entende. Mas na vida real, nem sempre a cena acontece assim. Às vezes, o que chega é silêncio, um vácuo estranho, uma resposta sem graça, que não consola, só aumenta a sensação de solidão. Isso faz parte da nossa travessia, porque a expectativa de que o outro vai adivinhar nossa dor é um fardo pesado para todo mundo carregar. Não dá para esperar que alguém compreenda o que nem sempre conseguimos explicar direito para nós mesmos. Cada um tem seu próprio labirinto. E tem dia que mal dá para sair dele quanto mais salvar alguém. A gente projeta nos outros uma vontade de ser entendido, como se amor fosse garantia de compreensão automática. Mas nem sempre quem a gente mais ama consegue enxergar o tamanho da tempestade que está caindo aqui dentro. Muitas vezes, a ausência machuca não porque o outro não liga, mas porque cada um está lutando com seus próprios fantasmas e nem sempre sobra espaço para carregar a dor do outro no colo. É injusto cobrar isso de quem mal dá conta de si. Exigir apoio total o tempo todo é como pedir que alguém segure um barco enquanto ainda está aprendendo a nadar. Às vezes, quem mais precisa de ajuda é quem menos consegue demonstrar. Silêncios. Profundos são cheios de peso. Histórias não ditas, batalhas invisíveis. O desafio é aprender a olhar o outro com empatia inversa, se perguntar o que ele carrega, em vez de só pensar no que você gostaria de receber. A maturidade emocional mora aí. Enxergar que ninguém vai conseguir te sustentar de pé se também estiver à beira de desabar. Por mais que doa, essa consciência é libertadora. O mundo não para pela nossa dor. A rotina continua. E, no fundo, isso é um convite para buscar dentro de si o abrigo que ninguém pode dar. Transformar o apoio do outro em obrigação só gera frustração. Apoio, quando vem, é presente, não direito. Deve ser recebido com gratidão sem virar cobrança. Quando a gente para de exigir e começa a agradecer, a vida muda de cor. O caminho mais sábio nesses momentos é praticar a autocompaixão. Falar consigo mesmo como falaria com um amigo querido. Acolher o próprio sofrimento sem julgar. Caminhar ao lado de si mesmo com ternura. Para quem acredita, a fé vira consolo silencioso. Aquele alívio que ninguém explica, mas todo mundo sente. Marco Aurélio, o imperador filósofo, ensinava: busque dentro de si o refúgio que o mundo nem sempre pode oferecer. No estoicismo, a fortaleza não é medida pelo número de mãos que te levantam, mas pela sua capacidade de se levantar sozinho quando não há ninguém por perto. Isso não é isolamento, é liberdade. Quem aprende a depender menos da validação e do apoio externo se torna livre para escolher quando pedir ajuda e quando confiar na própria força.
Autossuficiência não é fechar portas. É escolher com consciência quando e como abrir. A vida é feita de chegadas e partidas, de presenças e ausências. E entender isso é dar um passo gigante em direção à maturidade. Cada um tem sua jornada e, muitas vezes, quem te magoa nem percebe. Ninguém é obrigado a ser teu herói. Quando a gratidão toma o lugar da cobrança, o coração fica mais leve. No fim, somos todos aprendizes, buscando crescer, tropeçando e levantando de novo. O segredo é não se perder de si mesmo enquanto tenta encontrar amparo nos outros. O estoicismo é farol nesse mar. Voltar para si, cultivar força interna e valorizar cada pequeno gesto de cuidado que vem de dentro para fora. Falar de dinheiro parece simples, mas na prática é uma armadilha cheia de fios invisíveis. Muita gente acha que abrir o jogo sobre quanto ganha ou gasta é sinal de transparência, mas a realidade costuma ser bem diferente. Dinheiro, por mais que esteja no centro de tudo, ainda é assunto delicado. Quando a gente compartilha detalhes financeiros, mesmo sem intenção ruim, acaba abrindo portas que nem sempre podem ser fechadas depois. É como entregar a chave da própria casa para quem talvez não esteja preparado para cuidar dela, ou nem se importe tanto assim. Basta um comentário inocente sobre salários, dívidas ou compras para acender faíscas de comparação, desconfiança, até inveja. O dinheiro muda o olhar do outro, transforma relações e embaralha até laços antigos. Quem ouve, julga. Quem julga, cria suposições. E, sem perceber, a conversa que era para ser leve vira palco de competição, ciúme ou ressentimento. O dinheiro, por incrível que pareça, nunca foi medida do que a gente realmente é. Só que a sociedade movida por números adora transformar cifras em etiquetas de valor pessoal. O problema é que, ao expor a própria situação financeira, a liberdade escapa pelos dedos. A partir desse momento, qualquer escolha pode ser questionada. Por que gastou ali? Por que não economizou aqui? Por que ajudou fulano e recusou ciclano? É um peso que vai crescendo até virar máscara. A pessoa sente a obrigação de parecer estável, de esconder os tropeços, como se felicidade dependesse do saldo da conta. No final, o que era só uma conversa vira um fardo invisível, que desgasta e distancia. Falar sobre dinheiro pode até trazer aprendizados, mas não precisa virar desfile de cifras. A verdadeira sabedoria financeira mora na forma como se administra o que se tem, não no quanto se tem. É possível compartilhar dicas, lições, experiências, sem revelar detalhes íntimos que vão virar munição para julgamentos. Quando a gente guarda em silêncio os próprios números, ganha autonomia para decidir, para mudar de rota, para experimentar sem medo de cobrança ou expectativa externa, que é a liberdade de errar e aprender sem plateia. Muita gente acha que mostrar conquistas financeiras é símbolo de vitória, mas acaba esquecendo que as verdadeiras riquezas raramente aparecem em extrato bancário. Calma interior, propósito, leveza, isso não tem preço, nem precisa de anúncio. O estoicismo lembra que o valor de alguém não pode ser medido pelo que tem, mas pelo que é. Pela paz de espírito, pela capacidade de ser feliz mesmo sem ostentar. Quem cuida do que sente, antes de cuidar do que possui, vive mais leve e com menos medo do olhar do outro. Quando o dinheiro vira conversa de rodinha, sempre surge aquela expectativa, que você seja mais generoso, que empreste, que ajude, que faça, que seja exemplo. E se você não corresponde, vem a frustração, a decepção, os boatos. Tudo isso rouba tranquilidade, cria distância, alimenta máscaras, só que viver de aparências não sustenta ninguém. Quem consegue manter a relação com o dinheiro, em silêncio, protegendo a própria privacidade, descobre que a vida flui melhor quando não precisa justificar cada escolha ou explicação. O segredo está em saber o que mostrar, e principalmente o que preservar só para si. Ficar remoendo o problema, falando dele o tempo todo, parece até que dá um alívio momentâneo, mas no fundo só faz o buraco crescer. É aquela história de alimentar o lobo errado. Quanto mais você põe foco no que te dói, mais o incômodo ganha corpo e força. Virou hábito social reclamar, como se repetir as dores fosse obrigação de quem quer ser ouvido. Só que, muitas vezes,
A conversa vira ciclo sem fim, e o problema se torna protagonista, tomando conta da identidade da pessoa. O que era para ser só um capítulo, vira o livro inteiro. A mente é como uma terra fértil, sabe? Aquilo que você planta, seja reclamação, seja sonho, vai crescer do jeito que for regado. Se a rotina vira só conversa sobre dificuldade, falta, escassez, é fácil acreditar que não tem saída. O cérebro se acostuma, as palavras viram paredes. Mas a mesma mente, quando ouve frases de possibilidade, de intenção, de construção, começa a abrir clareiras, a procurar novos caminhos. Não é milagre, é treino. É como trocar o sintonizador do rádio. Muda a frequência, muda a paisagem. O estoicismo, mais uma vez, entra como uma chave. Epicteto já dizia que o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que tem delas. Ou seja, não é o que acontece fora, mas o que se faz dentro. Não se trata de fingir que os problemas não existem, nem de varrer dor para debaixo do tapete. O segredo é não glorificar a dificuldade, não dar a ela o papel principal. No palco da própria vida, o estoico aprende a escolher a narrativa, não para enganar a si mesmo, mas para se fortalecer diante da tormenta. A gente costuma repetir frases pesadas, às vezes sem perceber. Nunca dou sorte, nada funciona. Todo mundo tem, só eu não. Mas quando muda as palavras, mesmo que devagar, começa a transformar o jeito de olhar a vida. Uma expressão de esperança, estou aprendendo, isso também vai passar, já abre porta onde antes era só parede. Não é auto-engano, é responsabilidade com a própria história. A linguagem interna constrói, tijolo por tijolo, a casa onde vamos morar emocionalmente. A real é que você não veio ao mundo para ser espectador do próprio sofrimento. Ficar preso na narrativa da queixa é andar em círculo, sempre voltando ao mesmo lugar. O convite é para colocar a energia onde ela pode florescer, falar dos sonhos, das pequenas vitórias, dos caminhos possíveis. Use as palavras para abrir trilha, não para aumentar a lama. Olhar para o horizonte, mesmo sabendo do barro, é um ato de rebeldia positiva. Cada frase escolhida com intenção é um passo para fora do poço. O poder de mudar o rumo começa agora, no jeito que você conversa, consigo mesmo. Em vez de repetir para todo mundo como tá ruim, respire. Dê um tempo, pergunte: o que posso construir hoje? O que posso fazer diferente? Porque a vida não segue intenção, segue direção, e as palavras são o leme desse barco. O estoicismo mostra que não é ignorar o problema, mas narrar o que se quer plantar. Escolha frases que apontem para o grande, e a caminhada vai ficando mais leve, mais aberta, mais cheia de possibilidade. Tem hora que a gente percebe. Contar e recontar a própria história de dor não leva ninguém muito longe, não. É como se cada vez que a gente revive o passado, ficasse preso num looping sem fim, girando em torno do que machucou. O sofrimento, quando narrado sem pausa, acaba virando identidade, quase sobrenome. Só que ninguém é obrigado a carregar essa mala para sempre. Chega um momento em que parar de repetir o velho roteiro é o único jeito de criar espaço para um novo capítulo. Não é negar o que viveu, mas sim largar o apego a um papel que já não cabe mais. A gente se acostuma tanto com a ideia de ser vítima que nem percebe quando isso começa a limitar tudo. O passado ganha status de dono da casa e ocupa cada cômodo do presente. A dor se disfarça de honestidade, como se contar os sofrimentos fosse sinal de verdade ou autoconhecimento. Mas no fundo, o excesso de relatos só aumenta o peso e faz esquecer as vitórias, as potências, aquilo que pode ser plantado daqui para frente. Palavras são sementes. Se plantar dor o tempo todo, é isso que vai colher. O segredo está em mudar o jeito de contar a si mesmo quem você é. Parar de contar a velha história não significa empurrar para baixo do tapete o que doeu. Na real, é um ato de coragem. Não alimentar mais a versão que não faz crescer. É assumir que já não precisa. Que a dor seja protagonista, que pode ser só uma lembrança, não a biografia inteira. O silêncio escolhido é tipo uma pausa entre dois atos, onde você respira fundo, olha para o horizonte e percebe que pode começar diferente.
O novo roteiro só nasce quando se dá um basta para o velho enredo. A mudança começa pela boca, mas floresce no pensamento. Escolher outras palavras, focar nos planos, nas possibilidades, abrir espaço para criatividade e alegria. Quem se vê só como o resultado do que sofreu, perde a chance de enxergar o tamanho do próprio poder de transformação. A vida pede novos relatos, versões em que o protagonista aprende, tropeça, mas segue, sem se apegar à dor. E aí, no silêncio dessa mudança, surge um tipo de força que não precisa ser exibida, mas que faz diferença em cada escolha. O estoicismo ensina que não é preciso se prender ao que foi, nem às feridas que já não sangram mais. A ideia, fé. O passado é um rio que já passou. Não adianta tentar segurar água nas mãos. Olhar para frente, construir com o que sobrou, criar história nova com as ferramentas de hoje. Não negar a tristeza, mas também não dar casa para ela morar. Ser protagonista é assumir o volante e escrever todo dia um novo pedaço da própria estrada. E no fim das contas, a coragem está em se autorizar a viver mais leve. Ninguém precisa repetir eternamente o que doeu. A força real é soltar o velho. Enredo, agradecer pelo que ensinou e começar em silêncio a escrever uma narrativa cheia de novos caminhos. Palavras são pontes, não correntes. É hora de atravessar e ver o que espera do outro lado, com leveza, consciência e aquele brilho de quem sabe que sempre pode ser o autor da própria história. O ressentimento é como uma sombra pesada, dessas que seguem a gente mesmo quando o sol está brilhando lá fora. Ele se esconde, mas aos poucos vai roubando energia, consumindo alegria, fazendo com que cada novo dia pareça mais cinza. Carregar mágoa é igual andar com uma mochila cheia de pedras, só que ninguém vê o peso, só quem carrega sabe. E o pior, quanto mais a gente alimenta esse rancor em silêncio, mais ele toma conta, travando sorrisos, afastando pessoas e distorcendo até o jeito de ver o mundo. A verdade é que, no fundo, o ressentimento nasce daquilo que esperávamos receber, e nunca veio. Uma palavra que não chegou, um abraço negado, uma reparação que não aconteceu. A gente sente que ficou devendo, que o outro devia ter feito diferente, e aí fica preso nesse ciclo de esperar por uma conta que nunca vai ser paga. Isso esgota, cansa, tira o sabor dos dias. O perdão, ao contrário do que muita gente pensa, não é esquecer, é soltar o veneno, largar o peso. Perdoar é um presente que damos para nós mesmos, para viver mais leve e livre. Viver pendurado no passado é deixar que ele dite cada passo do presente. O ressentimento transforma uma emoção passageira numa identidade fixa. De tanto revisitar as velhas dores, a gente começa a olhar tudo com o filtro da mágoa, vendo injustiça em cada canto. Isso afasta a paz interior e nos prende numa armadilha invisível, daquelas que a gente nem nota, mas que impede o avanço. O vitimismo é companheiro do ressentimento. Fica ali cochichando que o mundo está sempre contra você, criando um ciclo que só faz aumentar a dor. Praticar o desapego emocional, como ensina o estoicismo, é o começo da cura. Não significa ignorar o que foi sentido, mas entender que emoção não pode virar algema. É deixar a dor passar, sentir o que precisa sentir, mas depois abrir a porta para que ela vá embora. Assim, dá para ver com mais clareza, encontrar novas experiências e oportunidades sem que o passado grite toda vez que o presente tenta sorrir. Soltar o ressentimento é aceitar, não concordar, mas aceitar o que não pode ser mudado e seguir. Tem. Outro ponto. Ressentimento não é só coisa da cabeça, não. Ele se aloja no corpo, causa tensão, tira o sono, faz o coração acelerar à toa. As dores físicas, o cansaço que não passa, muitas vezes vêm desse acúmulo de emoção não resolvida. Por isso, liberar o corpo, com respiro, exercício, até um choro honesto, também é parte da limpeza interna. O corpo agradece quando a alma resolve soltar o que já não serve. No fim, a gente percebe que guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que o outro passe mal. Não vale a pena, só faz mal para quem cultiva. Libertar-se desse peso é ato de coragem, de amor próprio, de sabedoria.
O estoicismo convida a olhar para frente, a aceitar o que foi, a aprender com as feridas e, principalmente, a não deixar que elas ditem o rumo do amanhã. Soltar, perdoar e avançar são passos de quem quer ser leve, protagonista e dono do próprio caminho. Comparar a própria vida com a dos outros é como correr uma maratona usando o tênis errado. Quanto mais você tenta acompanhar, mais sente que está ficando para trás. É uma mania silenciosa, dessas que ninguém confessa, mas todo mundo já viveu. Você olha para o lado, vê alguém sorrindo nas redes sociais, conquistando coisas, e o pensamento vem: por que comigo não é assim? Só que o grande truque é que ninguém posta o lado ruim, o tropeço, o medo. Fica todo mundo se medindo por espelhos distorcidos, esquecendo que a única régua que faz sentido é a do próprio caminho. Esse costume de comparação vai minando a autoestima, deixando um gosto amargo de insuficiência. Você acorda, vê o sucesso alheio e se esquece do próprio esforço. Parece que a vida dos outros anda de trem-bala enquanto a sua vai de bicicleta. Mas a verdade é que cada um tem sua travessia, seus desafios, seus bastidores que ninguém vê. O estoicismo ensina a olhar para dentro, medir progresso comparando com quem você era ontem, não com quem está ao lado. É nessa autorreflexão que mora a verdadeira evolução. A comparação, quando vira obsessão, só traz ansiedade, desconforto e uma falsa sensação de competição. Em vez de olhar o próprio jardim, você fica de olho no gramado do vizinho, achando sempre que é mais verde. Só que ninguém conhece o solo, a luta e o tempo de cada semente. O segredo está em agradecer pelo que se tem, reconhecer pequenas vitórias, valorizar as conquistas do próprio tempo. Quando o foco muda para a gratidão, a comparação perde força e o olhar volta a ser generoso consigo mesmo. Outra armadilha é se comparar com o próprio eu idealizado, aquela versão perfeita que só existe na imaginação. Isso gera ansiedade e rouba a alegria de cada passo dado no presente. Ao invés de inspiração, vira cobrança. A chave é aceitar que crescimento é processo, não pódio. Celebrar o pequeno avanço, rir do tropeço, dar valor ao esforço diário. Quem aprende a gostar do próprio caminho descobre uma liberdade que não depende de aplauso externo. O estoicismo aparece como âncora em meio a esse mar de comparação. Cada um tem o que precisa para viver sua história, no seu ritmo, com suas próprias regras. Olhar demais para o outro é perder a chance de viver o presente, de construir a própria estrada sem pressa, sem disputa. É como tentar tocar violão seguindo a partitura de outro músico. No fim, desafina e não faz sentido para ninguém. Quando você aprende a celebrar as pequenas conquistas do dia a dia, percebe que o sucesso é muito mais pessoal do que público. Definir o que é vitória para si mesmo, de acordo com valores internos, é o que realmente importa. Libertar-se da comparação constante é dar ao coração espaço para respirar, para ser autêntico, para viver a vida de acordo com a própria essência, sem se distrair com a pressa dos outros. A desordem, aquela bagunça que começa devagar num canto do quarto e quando a gente percebe já tomou conta da mente, é um dos pesos mais sorrateiros do dia a dia. Não é só sobre objetos espalhados pela casa, é sobre aquela pilha de pensamentos desorganizados que ocupa espaço dentro da cabeça. Parece besteira, mas basta a mesa estar cheia de papéis ou o armário abarrotado que a mente começa a se sentir engasgada, lenta, como se cada tarefa simples virasse uma maratona só para ser iniciada. Desordem externa e interna caminham de mãos dadas, como velhos conhecidos que se alimentam um do outro. Os estoicos já ensinavam que a chave do equilíbrio está em focar no essencial e soltar o resto. Mas o mundo, com seu barulho constante, adora nos convencer que quanto mais, melhor. O acúmulo vira rotina. Coisas, pensamentos, cobranças, tudo empilhado até o teto. Só que, no fundo, quanto mais tralha acumulada, menos espaço sobra para paz. E se a casa fica cheia de ruído, a cabeça acompanha. Um quarto bagunçado pode parecer só um detalhe, mas é um espelho do que está acontecendo lá dentro. Não é feitiçaria, é só como a mente funciona. A desordem física também é ruído mental.
Cada objeto fora do lugar representa uma pendência, uma escolha adiada, um depois eu vejo. E esse depois vai se multiplicando, ocupando energia sem que a gente perceba. Arrumar tudo de uma vez parece missão impossível, então o segredo é começar pequeno, em silêncio, um canto de cada vez. É tipo ir varrendo as preocupações do chão da casa e, junto, arejando os pensamentos. Pouco a pouco o ar fica mais leve, as ideias fluem, e o corpo sente o alívio. Tem horas que é preciso soltar o que não serve mais, sejam objetos, sejam projetos, sejam até pessoas ou memórias que só ocupam espaço. Não precisa anunciar, não precisa drama. Eliminar em silêncio é libertador. Cada vez que se desfaz de algo, é uma preocupação a menos. Cada vez que diz não para um acúmulo, diz sim para leveza, para clareza, para tranquilidade. Os estoicos valorizavam isso. Centravam-se no essencial. Deixavam passar o que não agregava. A ordem externa vira alicerce para a ordem interna, um espelho limpo para enxergar o que realmente importa. Desordem não é só sobre acúmulo físico. Na era digital, somos soterrados por notificações, e-mails, redes sociais lotadas de informação irrelevante. Esse excesso cansa, esgota e cria a ilusão de que estamos sempre atrasados, sempre devendo algo. O segredo é aplicar o mesmo princípio: filtrar, soltar, deixar ir. Separar o que vale a pena do que é só barulho. Reduzir compromissos, cortar o excesso, buscar o silêncio no meio do caos. É nessa limpeza que mora a paz. Quando o entorno está organizado, a mente agradece. O cérebro respira, o coração desacelera, a energia volta a circular. O estoicismo propõe gratidão pelo pouco, foco no necessário, coragem para soltar o desnecessário. Quem aprende a viver com menos descobre o quanto pode ser feliz sem precisar de tanto. No final, eliminar o ruído é um ato de amor próprio, uma escolha por bem-estar, por clareza e por uma vida onde cada coisa tem seu lugar, dentro e fora da gente. A busca pela validação externa é uma dessas armadilhas invisíveis que parecem inofensivas, mas roubam um pedaço da nossa liberdade sem que a gente perceba. A vida hiperconectada transformou a atenção em moeda e a aprovação em prêmio. A cada curtida, comentário ou elogio, o cérebro dispara aquela dose de dopamina e a sensação de valor cresce, mas dura pouco. Logo vem a próxima necessidade, de ser visto, aceito, aplaudido. E assim, devagar, a gente vai se afastando do próprio centro, trocando autenticidade por aceitação. O problema é que, quanto mais dependemos da validação dos outros, menos escutamos nossa voz interior. A autoconfiança vira refém do humor alheio, do olhar dos outros, da opinião de quem nem sempre conhece nossa história. É como viver em uma casa de vidro, cuidando o tempo todo da aparência para não decepcionar a plateia. Só que, no fundo, a plateia muda, e o que importa para uns hoje já não vale amanhã. O ciclo é infinito e cansativo. Os estoicos já alertavam. Não dá para controlar o que os outros pensam, só como reagimos a isso. Marco Aurélio dizia que buscar refúgio dentro de si era o caminho mais seguro, porque a opinião alheia, revolúvel, escapa das mãos como água. A verdadeira validação nasce do compromisso com os próprios valores, do esforço bem direcionado, do crescimento silencioso. Quem vive buscando aplausos acaba escravizado por expectativas que nunca terminam. Essa ânsia por reconhecimento externo faz muita gente enterrar sonhos, esconder talentos, fingir sorrisos. Desde pequenos aprendemos a dançar conforme a música, para agradar, para evitar crítica, para conquistar aprovação. Só que viver só para ser aceito é uma prisão disfarçada. A inovação, a coragem de ser diferente, muitas vezes pede silêncio e solidão. Pede força para caminhar sem plateia, para construir uma vida que faça sentido para si mesmo. Diferenciar crítica construtiva de ruído é outro segredo. Nem todo comentário merece espaço no coração. Saber filtrar, dar peso só ao que constrói, é maturidade. Porque, no fundo, nem todos entendem o caminho que você trilha. E tudo bem. O importante é manter o leme firme, guiado por princípios internos,
não pela aprovação passageira dos outros. O estoicismo reforça essa ideia. O verdadeiro valor não depende de curtidas ou aplausos, mas da tranquilidade de ser quem se é, mesmo quando ninguém vê. Quem se liberta da necessidade de validação externa encontra uma paz que não pode ser roubada. O poder real está na mente que se conhece, na pessoa que se aceita, na vida vivida de acordo com o próprio código. E é nessa liberdade silenciosa que mora a força de quem não se curva à opinião alheia. Expectativas irrealistas são como aquelas roupas que a gente guarda achando que um dia vai servir de novo, mas só ocupam espaço no armário e na mente. Muitas vezes a gente acredita que tem que ser perfeito em tudo, porque cresceu ouvindo elogios condicionados, vendo comparações e tentando ser exemplo para todo mundo. O problema é que esse padrão inalcançável só gera frustração. É como tentar encher um balde furado. Quanto mais esforço, mais sensação de vazio. E ninguém percebe que essa pressão, silenciosa e constante, pesa mais que qualquer obstáculo real. Boa parte das metas que carregamos nem são nossas. Vieram da família, dos amigos, da sociedade ou até da internet, plantadas como verdades absolutas. Só que ninguém pergunta se a gente realmente quer ou precisa realizar tudo aquilo. O estoicismo ensina justamente a identificar o que está no nosso controle e a soltar o que só gera ansiedade. Reduzir a lista de exigências, reavaliar as metas, ser gentil consigo mesmo, isso não é acomodação, é liberdade. Viver para corresponder a expectativas externas é andar com mochila cheia de pedra. Cada deveria pesa, cada preciso cansa. Se não é o melhor em tudo, bate a sensação de fracasso, e assim o ciclo nunca para. O segredo está em separar o que é essencial do que é só barulho. Dá para ser feliz com menos, com aquilo que faz sentido para a alma, não para a plateia. É preciso coragem para abrir mão do que não serve, mesmo que todo mundo diga que é importante. E para quem sente culpa por não dar conta de tudo, vale lembrar, ninguém é obrigado a explicar suas escolhas para quem não caminha junto. Quanto menos planos espalhados por aí, menos cobrança e menos olhos esperando o resultado. O processo de desapego é como limpar armário, peça por peça, meta por meta. Só fica o que ainda serve. O resto pode ir sem culpa, sem explicação, em silêncio. Trocar o eu devo pelo eu posso tentar já faz uma diferença enorme. Permitir-se errar, começar de novo, não saber tudo. O espaço do erro é o mesmo da criatividade e, sem ele, ninguém cresce de verdade. Expectativa demais é veneno que paralisa. Leveza é antídoto, um passo de cada vez, com o que tem e do jeito que dá. No fim, é sobre encontrar paz dentro do possível. O estoicismo mostra que controlar menos é viver mais. Menos expectativa, mais liberdade, menos cobrança, mais tranquilidade. Quando a régua passa a ser interna, o peso diminui, e a vida volta a caber nos próprios sonhos, e não nas vitrines dos outros. Relacionamentos tóxicos são como plantas daninhas, silenciosos no começo, mas, se você não percebe, vão, tomando conta do seu jardim, sufocando tudo de bom que poderia crescer. Às vezes, a gente demora a notar porque está acostumado a conviver com pessoas que sugam energia, fazem drama ou jogam culpa. O mais curioso é que ninguém obriga você a manter essas relações, mas o medo de magoar, o costume ou aquela velha culpa vão segurando. E assim, aos poucos, o bem-estar vai ficando em segundo plano, enquanto o desgaste cresce calado, minando o ânimo, o humor e até a saúde. O estoicismo bate na tecla. Não perca tempo tentando controlar o outro. Você pode escolher quem fica perto, mas não pode mudar o jeito de ser de ninguém. Parece simples, mas colocar esse conselho em prática pede coragem, paciência e principalmente silêncio. Eliminar o que não faz bem não precisa de anúncio, nem de briga. Basta ir deixando de regar aquilo que não floresce, respeitando o próprio limite, fazendo a limpeza interna e externa sem plateia, sem explicações que não cabem mais. Algumas relações sugam tanto que, mesmo com pouco contato, já deixam uma ressaca emocional.
Sabe aquele cansaço que bate só de pensar em encontrar certas pessoas? Sinal vermelho piscando. É o corpo avisando que o preço está alto demais. Não se trata de crueldade, nem de falta de empatia. É amor próprio. Aprender a ouvir esses sinais, diminuir a frequência, se afastar devagar, reduzir disponibilidade, tudo em silêncio, sem fazer tempestade. Porque às vezes, dizer basta é mais potente sem uma única palavra. Identificar relações tóxicas passa por escutar mais o próprio coração e menos a opinião dos outros. Se toda vez que você encontra alguém sai mais pesado do que entrou, se só você doa, nunca recebe, ou se as conversas viram campo de batalha, tá na hora de repensar. Relação saudável é soma, não subtração. Quando há mais cobrança do que alegria, mais desgaste do que acolhimento, o melhor é soltar, com respeito, mas também com firmeza. É muito comum sentir culpa ao cortar laços, especialmente se a cultura ensina que suportar tudo é prova de bondade. Só que ninguém é obrigado a viver cercado de tempestade. O estoicismo lembra: quem cuida da própria paz é mais forte. Soltar não é vingança, é autocuidado. Amar-se o suficiente para colocar limites é o primeiro passo para uma vida mais leve. No fim, o maior gesto de respeito consigo mesmo é deixar ir o que já não serve. Relações como plantas precisam de luz, espaço e cuidado para crescer. Se só machuca, é hora de podar. Sem drama, sem gritaria, só o silêncio de quem se escolhe em primeiro lugar, pronto para plantar amizades, que florescem de verdade. A urgência constante virou a trilha sonora da vida moderna, um tic-tac apressado que nunca deixa a mente sossegar. Todo mundo parece correr, responder mensagem no mesmo instante, pedir comida para ontem, resolver tudo de uma vez. A sensação é de que, se você não acelerar, vai ser atropelado pelo mundo. Mas essa pressa toda rouba a leveza, impede de saborear o momento, esconde detalhes preciosos do agora. Viver nesse modo automático é como correr numa esteira. Você se cansa, mas não sai do lugar. O multitarefa virou moda, mas na real, ninguém nasceu para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tentar dividir a atenção só faz perder foco e qualidade. O resultado é um cansaço que vai se acumulando e o corpo inteligente que só vai dando sinais. Dor nas costas, cabeça pesada, coração disparado sem motivo. O estoicismo ensina: a vida acontece no ritmo certo e apressar as coisas só traz ansiedade. É preciso lembrar que o descanso não é desperdício, é cuidado. Uma pausa bem feita pode ser mais produtiva do que horas de esforço contínuo. Aprender a desacelerar é como ajustar o volume do rádio, diminuindo o ruído para escutar o essencial. Quando você se permite viver uma coisa de cada vez, o tempo parece se expandir. Sente o gosto do café, escuta o som da chuva, percebe as pequenas vitórias do cotidiano. É nesse espaço de calma que as boas ideias surgem, a criatividade floresce e o coração encontra sossego. O segredo está em valorizar o processo, confiar que cada passo tem seu tempo, igual uma árvore que precisa de meses para dar frutos. A pressa também atrapalha as decisões importantes. Quem age no calor do momento acaba cometendo erros, respondendo de cabeça quente, comprando sem pensar, brigando por besteira. Esperar um pouco antes de agir, dar um tempo para a emoção esfriar, é como tirar um véu dos olhos. Tudo fica mais claro, a escolha fica mais leve. O estoicismo defende essa sabedoria de esperar, respirar fundo antes de decidir, cultivar a paciência como escudo contra o impulso. Cada pessoa tem seu ritmo natural, mas a sociedade insiste em empurrar todo mundo para o mesmo padrão de urgência. Descobrir qual é o seu jeito de funcionar é um ato de rebeldia tranquila. Respeitar suas pausas, seus horários, seus limites é sinal de maturidade, não de preguiça. Encontrar o equilíbrio entre ação e reflexão faz a vida ganhar outro sabor, menos apressado, mais autêntico. Desacelerar não é parar, é escolher o caminho mais saudável, mais consciente. Quem vive só para correr perde a chance de perceber o mundo ao redor, de se conectar de verdade com as pessoas, de escutar a si mesmo.
O estoicismo, de novo, aparece como bússola. Viver é um processo, não uma linha de chegada. Valorize o agora. Respeite o tempo das coisas e deixe o relógio marcar o ritmo do coração, não da ansiedade. O medo da opinião dos outros é um bicho silencioso, desses que se escondem nos cantos escuros da mente e crescem à medida que a gente alimenta. Às vezes parece que estamos no palco o tempo todo, sob o olhar de um público crítico que repara em cada passo, cada escolha, cada erro. Mas, se olhar de verdade, vai perceber que cada um está tão ocupado com seus próprios dilemas, suas inseguranças, que mal sobra tempo para te julgar. Mesmo assim, esse receio paralisa, impede de arriscar, de ser autêntico, de escolher por vontade própria. Viver preso a esse medo é vestir uma fantasia todos os dias, trocar de máscara conforme o ambiente, o grupo, o momento, no trabalho, com amigos até na família, sempre moldando o comportamento para agradar, para evitar crítica, para manter a imagem. Só que, no fundo, o preço é alto. Os sonhos ficam guardados na gaveta, as vontades viram planos adiados. A verdadeira essência vai ficando cada vez mais abafada. Ironia das ironias. Quem mais julga costuma ser quem menos conhece de perto. O estoicismo ensina: não dá para controlar o que o outro pensa, mas dá para escolher como reagir. Praticar o desapego do julgamento alheio é um treino diário, feito de pequenas rebeldias. Dizer não ao que não faz sentido, escolher por si abrir mão de manter aparências que só servem para alimentar a expectativa dos outros. É um caminho difícil, sim, mas é também o único capaz de levar para a liberdade real. Aquela em que você dorme em paz, sabendo que foi fiel a si mesmo, não ao script alheio. Eliminar o medo da opinião dos outros começa devagar, quase sempre, em silêncio. A cada decisão tomada por desejo próprio, a cada vez que você diz não para agradar, vai se libertando um pouco mais. Não precisa anúncio, nem justificativa. Basta confiar no próprio critério, acreditar que a vida fica mais leve quando a régua é interna, quando o valor vem de dentro e não da plateia. Nem sempre é fácil, claro. Tem dias que a dúvida aperta, que o peso do julgamento parece insuportável. Nesses momentos vale lembrar: toda vez que se escolhe agradar os outros em vez de si mesmo, um pedaço do que você é se perde pelo caminho. Viver de verdade é se dar o direito de errar, de mudar de ideia, de experimentar. Tudo isso sem pedir permissão para ninguém. O estoicismo, mais uma vez, aponta o caminho. Quem busca a aprovação eterna nunca encontra descanso. Quem aprende a se aprovar primeiro ganha uma força que não vacila diante da opinião do mundo. Ser livre é, antes de tudo, ser verdadeiro consigo. E nessa estrada, a paz é companheira de quem ousa ser inteiro, mesmo que em silêncio. A verdade é que a opinião alheia muitas vezes é só vento, sopra forte num dia, desaparece no outro. E quase nunca tem a ver com quem você realmente é. A ansiedade de ser aceito, de pertencer a todos os círculos, pode transformar qualquer caminhada simples em uma trilha cheia de espinhos imaginários. Você pensa 2, 3 vezes antes de falar, recalcula cada gesto e, de repente, percebe que não está mais vivendo, só representando um papel que nem sempre combina com a sua essência. É como andar com o sapato apertado só para não destoar da multidão. Crescemos ouvindo que o certo é agradar, evitar conflitos, corresponder, expectativas. Só que esse esforço constante drena energia, rouba o brilho dos olhos, enfraquece o desejo de experimentar o novo. Não é raro trocar uma risada espontânea por um sorriso ensaiado, um abraço sincero por um aperto de mão automático. No fundo, quem vive na busca por aceitação acaba sentindo um vazio que não se preenche nunca. E é aí que a filosofia estoica chega feito brisa fresca, lembrando que paz não se negocia com palmas, nasce do compromisso silencioso com o que faz sentido para a alma. A sabedoria está em olhar para o próprio caminho, sem se perder em comparações. O sucesso verdadeiro não é medido pelo volume dos aplausos, mas pelo silêncio confortável de saber que se está alinhado com a própria verdade. Tem dias em que dá vontade de gritar para o mundo: me aceita assim mesmo. Mas é no silêncio,
nos pequenos gestos diários que se constrói a liberdade genuína. O segredo é se tornar especialista em agradar a si próprio, e isso só acontece quando se para de pedir licença para existir. Quem já experimentou escolher por si, mesmo tremendo de medo, sabe o gosto da autonomia. Cada decisão independente é um passo longe das correntes invisíveis do julgamento, e quanto mais se exercita esse músculo, mais forte ele fica. Não é sobre ser rebelde sem causa, é sobre ser fiel ao próprio ritmo, entendendo que a opinião dos outros é só uma nuvem passageira no céu das convicções pessoais. No fundo, ninguém se lembra do que você fez para agradar todo mundo, mas você jamais esquece das vezes em que se traiu para caber no espaço que não era seu. Por isso, vale mais viver alguns momentos de desconforto externo do que uma vida inteira de desconforto interno. A autenticidade pode não trazer sempre aplausos, mas garante a tranquilidade de não precisar mentir para si mesmo. E, como diria Marco Aurélio, cada um carrega sua verdade como quem cuida de um jardim particular. As críticas vêm e vão, mas o que floresce de verdade é aquilo que recebe atenção, cuidado, silêncio. Viver em paz é um ato contínuo de coragem. O resto é só barulho de fundo. Muita gente passa a vida tentando caber no molde dos outros e, quando se dá conta, já não reconhece mais a própria sombra. É fácil se perder quando o barulho externo é maior que o chamado interno. Toda decisão vira um campo minado de "e se não gostarem? E se julgarem? E se eu estiver errado?" Mas, se parar para pensar, todo mundo que ousou deixar marca no mundo precisou em algum momento atravessar o medo do julgamento, da crítica, do olhar atravessado. O estoicismo insiste: só tem controle sobre o que depende de você. O resto é mar revolto. Não adianta remar contra. A prática diária de se ouvir, de valorizar o que pulsa dentro do peito, é a bússola que impede de naufragar nas expectativas alheias. Pode ser difícil no começo, principalmente se desde cedo te ensinaram a pedir permissão até para sonhar. Mas chega uma hora em que o incômodo de ser o que esperam é maior que o medo de decepcionar. É nesse ponto que nasce o verdadeiro respeito por si, no silêncio de quem aprende a dizer sim para a própria vontade, mesmo que o mundo inteiro espere um não. A sensação de alívio, quando se escolhe por vontade própria, é parecida com abrir a janela depois de um dia abafado. O ar entra, a respiração muda e tudo ganha leveza. Não é preciso gritar independência nem desafiar ninguém. Basta se permitir ser inteiro. O exercício é diário, feito de pequenos gestos. Um não dito com gentileza, um sim oferecido de coração, uma escolha feita só porque faz sentido para você, mesmo que ninguém aplauda. O curioso é que, quanto mais você se aceita, menos sente necessidade de convencer os outros. O olhar do outro ainda existe, mas já não dita o roteiro. E, ironicamente, é quando você para de buscar aprovação que começa a atrair respeito genuíno. Ser autêntico pode até afastar quem só valoriza a superfície, mas aproxima quem reconhece o valor de uma vida vivida com verdade. A filosofia estoica, de novo, ensina que liberdade de verdade é não depender do julgamento externo para saber o próprio valor. Cada vez que você age com base nos seus princípios, constrói uma fortaleza interna que não balança com o vento das opiniões passageiras. O que fica é a paz de quem sabe que, no fim do dia, a consciência tranquila vale mais que qualquer curtida. E quando bate a dúvida, porque ela sempre aparece, vale lembrar: as críticas vêm e vão, mas a vida é curta demais para desperdiçar tentando ser o que não é. Melhor ser lembrado por ser fiel a si do que passar despercebido tentando agradar todo mundo. O silêncio de quem vive em paz consigo mesmo ecoa mais forte que qualquer aplauso. A autenticidade, nesse mundo de aparências, é quase um ato de rebeldia silenciosa. Quem se permite ser de verdade, sem máscaras nem filtros, aprende que o maior valor está em se sentir confortável na própria pele. Isso não significa arrogância ou isolamento, é apenas o reconhecimento de que viver tentando se encaixar é um desperdício de vida. O tempo investido em agradar
poderia ser usado para criar, para se conhecer melhor, para viver de acordo com aquilo que pulsa no peito. O silêncio diante das críticas vira escudo, e a opinião alheia, aos poucos, perde força. Quando a liberdade interna é conquistada, o medo de errar diminui. Cada escolha passa a ser feita não para impressionar, mas para crescer, para se desenvolver. E é nesse espaço de sinceridade consigo mesmo que as melhores experiências acontecem. Os erros, antes motivo de vergonha, viram lição. As derrotas não doem tanto, porque já não são exibidas em praça pública, e sim processadas no silêncio do próprio caminho. O estoicismo ensina a agir com intenção, aceitando que nem sempre vai agradar. E que tudo bem, a meta nunca foi colecionar. Aplausos, mas aprender, evoluir, caminhar com honestidade. Curiosamente, quando você se assume por inteiro, atrai quem vibra na mesma frequência. As relações ganham profundidade, os encontros ficam mais verdadeiros e o tempo deixa de ser gasto tentando provar valor. O convívio fica mais leve, porque ninguém precisa manter personagens. A vida, antes uma peça ensaiada, se transforma em conversa real cheia de nuances, tropeços, sorrisos sinceros. É nesse cenário que o respeito mútuo floresce, não porque todo mundo concorda, mas porque existe espaço para cada um ser quem é. Não se trata de rejeitar toda opinião externa, mas de aprender a filtrar, saber escutar sem absorver tudo, separar crítica construtiva de julgamento vazio. É uma habilidade que só se aprende na prática. O estoicismo mostra que as opiniões são apenas isso, opiniões, e que o verdadeiro valor vem do esforço, silencioso, da ética pessoal, do compromisso com o que faz sentido internamente. Quando a vida passa a ser vivida para dentro, o barulho de fora já não assusta, e tem uma poesia escondida no jeito de quem vive fiel a si mesmo. Cada passo, cada escolha, cada silêncio vira declaração de independência. Não precisa de palco, nem de plateia. Basta a satisfação de ter sido verdadeiro, mesmo que só você saiba. É nesse caminho entre erros e acertos que a verdadeira paz nasce, aquela calma que não se abala diante do olhar dos outros. A jornada da autenticidade é feita de muitos silêncios, pequenas desistências, escolhas nada óbvias. Mas no fim, é ela que deixa marcas profundas, memórias sólidas, histórias que valem ser contadas. A coragem de viver a própria verdade, mesmo que ninguém compreenda, é o maior presente que você pode dar a si mesmo. O resto é só ruído, que se desfaz com o tempo. No fundo, ser autêntico é como caminhar na chuva, sem se preocupar com o que vão pensar da roupa molhada. É sentir que a vida escorre pelos dedos, mas que cada gota vale a pena porque faz sentido para você. O mundo vai sempre sugerir atalhos, receitas prontas, fórmulas de felicidade. Mas o que realmente transforma é o caminho percorrido com os próprios pés, com as próprias dúvidas e descobertas. O silêncio vira companheiro fiel. Em vez de explicar escolhas, você simplesmente vive, experimenta, aprende, desapega da necessidade de justificar cada passo. Essa atitude estoica de buscar o essencial e ignorar o supérfluo te liberta de um peso invisível. Você aprende que não é obrigação sua sustentar o olhar dos outros, nem alimentar expectativas que nunca foram suas. O respeito próprio cresce na medida em que você recusa carregar aquilo que não te pertence. E cada vez que solta uma exigência, um medo ou uma cobrança externa, um novo espaço aparece para o que realmente importa. A sua evolução, seu aprendizado, sua paz. Ninguém consegue ser feliz tentando caber no molde do vizinho. A beleza da vida está na diversidade, nos caminhos tortos, nos tropeços que ensinam, nos recomeços sem alarde. O medo do julgamento até pode aparecer de vez em quando, mas perde força quando você entende que a vida é curta demais para ser vivida de acordo com o roteiro dos outros. O segredo é criar um roteiro próprio, mesmo que seja improvisado, mesmo que os outros não entendam. É comum sentir desconforto nas primeiras vezes que você diz não, que decide se priorizar, que faz escolhas diferentes da maioria. Mas aos poucos, o estranho vira hábito, e o hábito vira liberdade.
A rotina ganha um novo sabor quando as decisões são suas, pensadas no silêncio das reflexões pessoais. O estoicismo, mais uma vez, lembra que ninguém pode roubar sua paz se você não entregar ela de bandeja. Na prática, isso significa se permitir ser humano, sentir insegurança, mudar de ideia, recomeçar. A força não está em nunca duvidar, mas em seguir em frente apesar da dúvida, construindo uma vida que faz sentido para você. O barulho externo pode até tentar te desviar, mas se a bússola for interna, você sempre volta para o seu caminho. E assim, dia após dia, vai se tornando referência para quem também busca mais verdade do que aprovação. O tempo passa, os padrões mudam, as tendências vão e vêm, mas o valor de uma vida bem vivida permanece. No final das contas, as histórias mais bonitas são aquelas contadas com sinceridade, marcadas por escolhas corajosas, pequenas gentilezas consigo mesmo e, claro, muitos silêncios bem guardados. Viver de verdade é isso, encontrar sentido no próprio passo, sem esperar permissão, sem pedir aplauso. Chegar ao fim desse caminho é como perceber que o maior barulho era sempre o medo de não ser suficiente. Mas, olhando para trás, fica claro que as transformações vieram nos momentos de silêncio, nas pausas entre uma escolha e outra, nos instantes em que você teve coragem de ser honesto consigo mesmo. O segredo nunca esteve em vencer debates ou colecionar troféus sociais, mas em sustentar a própria verdade, mesmo quando ninguém aplaude. A voz que importa é aquela que ecoa no travesseiro, quando as luzes se apagam. Ali não há plateia, só consciência e paz. Cada vitória silenciosa é uma semente de confiança plantada no solo fértil da autenticidade. Não é preciso anunciar conquistas para todo mundo, nem gritar feitos aos quatro ventos. O que é real floresce devagar, muitas vezes longe dos olhos alheios, e esse florescer discreto é que constrói a fortaleza interna, aquela que resiste às tempestades, às críticas, aos dias nublados. É um jardim particular, onde só entra quem respeita o silêncio e entende o valor do invisível. É curioso como, quanto mais você cultiva esse espaço de calma, mais leve tudo fica. Os problemas parecem menores, as cobranças perdem força e até as relações ficam mais simples, porque não há mais disputa, só partilha. O estoicismo, nesse ponto, é como um velho amigo que te lembra de voltar para o eixo sempre que a vida tenta te puxar para o caos. O segredo é não perder tempo tentando agradar quem nunca vai entender seu jeito, mas sim valorizar quem fica mesmo quando não tem espetáculo. A vida vai seguir cheia de desafios, expectativas e olhares. Mas você aprende com o tempo que nada disso define quem você é. O silêncio vira abrigo nos dias difíceis e trampolim nos dias bons. Ali, longe do barulho, nasce a clareza para tomar decisões, para pedir perdão quando precisa, para mudar de rota sem medo de recomeçar. O silêncio não é ausência, é presença de quem aprendeu a escutar o próprio coração acima de tudo. Ao invés de buscar validação, busque significado. Troque a pressa pela paciência, a ansiedade pelo cuidado, a aprovação alheia pelo respeito próprio. O mundo vai tentar te convencer de que o importante é ser notado, mas quem já caminhou bastante sabe que o essencial é ser verdadeiro. Os dias passam, as modas mudam, mas a satisfação de viver fiel ao que acredita permanece. Discreta, mas indestrutível. E assim, sem prometer grandes espetáculos, você termina essa jornada entendendo que a vida se faz, principalmente nos silêncios. É ali que mora o verdadeiro poder, a alegria quieta de quem não precisa provar nada para ninguém. É só seguir em silêncio, plantando cada dia um pouco mais de si, até que o mundo veja, no seu jeito de viver, o reflexo de uma liberdade que não faz barulho, mas transforma tudo por onde passa. Se você sentiu que esse conteúdo te ajudou a enxergar a vida de um jeito diferente, não para por aqui não. Tem uma playlist especial chamada Faça Tudo em Silêncio no canal Estoicismo Racional, cheia de vídeos para quem quer aprender a transformar pequenas atitudes em grandes mudanças. Tudo na tranquilidade, no seu ritmo, sem precisar gritar para o mundo. Se quiser continuar essa jornada, é só clicar lá e seguir aprendendo no seu próprio silêncio.